Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo show, que beleza, bem-vindos ao canal do Estudando com o Professor Tigman. Eu sou o Professor Tigman e hoje eu trouxe um artigo que vai ser daqueles de marcar, de ganhar muitos views aí, seguidores, porque esse artigo aqui fala sobre circuito na musculação, emagrecimento, força, melhora do condicionamento aeróbico. Funciona ou não funciona esse negócio? Então, sejam bem-vindos, quero que vocês curtam. Tem muita coisa para falar aqui nesse artigo e com um final tanto quanto surpreendente e ainda tem mais uma surpresa para vocês aí, para vocês que me acompanham aí. Certo, gente? Me desculpe aí se eu der umas tossidas, o tal do bichinho aqui, ele chegou aqui por perto, deu uma pegada e é isso aí. A gente passou aí recentemente aí pelos Covid, felizmente todo mundo bem, família também pegou, mas todo mundo se recuperando legal. Show, gente? Então vamos lá. Vamos falar sobre circuito, treinamento em circuito, né, gente? A gente sabe que na musculação é uma estratégia muito utilizada. Esse estudo foi publicado nessa revista aqui, a Biology, e trata-se de uma meta-análise publicada aí em 2021, fresquíssimo o artigo, um grupo espanhol que organizou essa meta-análise. Então eles começam falando da importância da força e do aeróbico na saúde e que se fosse possível fazer os dois métodos, as duas capacidades físicas num único tipo de treinamento, ótimo. E o circuito se propõe a isso, né? Então você tem vários exercícios de musculação que você faz um atrás do outro, normalmente com cargas mais baixas, com mais repetições e com um intervalo bastante reduzido, né? Normalmente a troca de um para outro ali, 30 segundos. A ideia é que a gente possa fazer 1, 2, 3 voltas, né? Várias séries em cada equipamento e a partir daí tentar melhorar várias coisas. O que são essas coisas? A força, composição corporal e a capacidade cardiorrespiratória. Então, tá aí, né? Os estudos trazem vários aspectos interessantes, falando da introdução, está bem legal, a introdução está bem condizente, está levando ao objetivo, né? Sempre quando a gente escreve uma introdução, a gente tenta conduzir o leitor ao objetivo, e que é, então, no caso, fazer uma meta-análise vendo se o circuito causa um impacto na composição corporal, na força e na capacidade cardiorrespiratória em adultos saudáveis, certo? Então, os critérios para seleção estão explicados. Importante que mencionar que a amostra foi baseada em estudos crônicos, com 2 semanas ou mais de intervenção, estudos que avaliaram o VO2 máximo entre jovens e idosos, 18 a 65 anos, né? Ou seja, população adulta, não idosa, né? E aí os outros critérios também estão todos detalhados aqui, e eu vou passando aqui, você vai ter o link na descrição aqui do vídeo, você tem o link do artigo, você pode acompanhar um pouco melhor como foi feito. As variáveis eu também vou falar na sequência. O efeito de magnitude, no effect size, foi também calculado para ver até que ponto existia um bom resultado apresentado aí pelos autores. E também uma subanálise foi feita comparando homens, mulheres, treinados, destreinados, grupos que usaram mais carga, menos carga, ver se alguma destas variáveis poderia impactar mais nos resultados desta meta-análise. Na seleção dos artigos, então, restaram 45 estudos, compostos por 58 grupos experimentais e 34 controles. Importante que, por que tem mais grupo experimental? Porque, eventualmente, o estudo comparava um grupo experimental com o outro. Ah, como assim? Um grupo experimental com mais carga, outro com menos carga, ou um estudo com mais velocidade, menos velocidade. Então, se abria a mão do grupo controle para ter 2 ou 3 grupos experimentais, né? É muito comum você encontrar esse tipo de estudo. Então, nós temos mais grupos experimentais, tá? Então, são 45 estudos, estão todos eles listados aqui, com as principais características, duração, carga, apresentado nas tabelas. A qualidade dos estudos, e aí começamos a ter problemas, mas a gente vai falar mais à frente. A qualidade do estudo, ela foi avaliada, ela é apresentada num suplemento, apresentado onde consta o artigo, mas não apresenta nota, traz uma descrição muito breve, vocês podem ver aqui, tem 5, 6 linhas ali, falando sobre a qualidade, mas ele não fala se a qualidade foi boa ou não, e a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Bem, quanto aos resultados da meta-análise, nós tivemos resultados na composição corporal, medida pelo peso total,
gordura corporal em percentual, gordura em quilos, né? E a massa muscular também em quilos. Tá? E aí eles têm os resultados aqui, de um gráfico. E eu quero trazer um pouco, vou pegar um dos gráficos aqui, que está um pouquinho com menor quantidade de estudos, que eu consigo ampliar legal. Gente, eu já falei um pouco sobre como funciona a meta-análise, mas rapidamente quero repetir para vocês. Nós temos nessa primeira coluna sempre o total de estudos, aqui nós temos 6 estudos. Nós temos a média alcançada do grupo de circuito, a média alcançada do grupo controle, o desvio padrão, o total de sujeitos em cada um, e aqui o weight, que é o peso que cada um desses estudos tem sobre o resultado. Então, quando você tem um peso maior, quer dizer que esse estudo contribuiu mais, né? Aqui nós temos 15%, 30%, olha só, esse estudo 30%, pode ver que essa caixinha também é maior. Então quer dizer que esse estudo corresponde com 30% de todo esse resultado vem desse único estudo aqui, sacou? E aí você pode observar aqui, ó, que a gordura corporal, né, a massa de gordura em quilos, todos os resultados estão aqui posicionados à esquerda, ou seja, em favor ao grupo de circuito. Do lado direito, que seria em favor ao grupo controle, não tem nenhum estudo, ou seja, o grupo circuito apresentou uma redução, valor negativo, da massa gorda em todos esses estudos. E aí no fim da meta-análise, no gráfico, você sempre encontra esse losango aqui. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho, se dá certo. Você encontra esse losango e observe que esse losango ele não está cruzando, ele está do lado esquerdo e ele não toca essa linha. Ah, professor, mas o que tem a ver? Se ele não tocar essa linha, nós for aqui, ó, por exemplo, está bem em cima. Se ele não toca essa linha, quer dizer que a diferença é significativa. Se ele toca essa linha ou está em cima, quer dizer que a diferença não é significativa. O resultado não é significativo, estatisticamente falando. Certo? Então, é uma forma simples de você olhar a meta-análise e já interpretar ela e poder entender como ela foi, a partir de como se consegue os resultados dela. Os resultados de endurance, né, de resistência, tá? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E os resultados VO2, performance aeróbica, limiar anaeróbico, e os resultados de força. Então, tem a tabela com os resultados e também os gráficos mostrando supino e flexão de cotovelos, puxada frontal, hand grip, né? Então, você tem vários resultados. Cada uma dessa análise sempre trazendo os seus estudos correspondentes, né? E por último, então, e aqui uma subanálise, como eu falei anteriormente, e vamos então aos resultados, né, gente? Que é o que vocês querem saber e aí que a coisa fica bonita. Então vamos lá, gente. O que nós encontramos aqui? Composição corporal. Houve uma redução no percentual de gordura de menos 0,7% na análise deles. Isso corresponde a menos 4,3% de redução de gordura corporal. A massa muscular teve incremento de mais 1,9%, sendo que apenas em grupos treinados. Então, vamos lá de novo. A composição corporal mostrou um efeito benéfico de redução de gordura de menos 4,3% e a massa muscular em sujeitos não treinados aumentou 1,9%. Não houve alteração na massa corporal total. No peso do cara total não teve. VO2 máximo, e aí, melhorou ou não melhorou? O VO2 máximo melhorou 2,93 mililitros por quilo por minuto do seu VO2. Isso corresponde a 6,3% de melhora do VO2 máximo. Oh, que legal! Muito bom, mas eu quero mostrar uma coisa muito preocupante para vocês e é muito interessante que você saiba disso. A máxima velocidade, a máxima potência também melhorou de 0,3%. A performance aeróbica melhorou 2,6% e o limiar anaeróbico não teve efeito no treinamento de circuito. Ainda, a força teve um grande efeito de magnitude, melhorando em torno de 20% a 23%, tanto membro superior como membro inferior, e a força isométrica no hand grip não teve efeito por meio do treinamento de circuito. Certo? Muito bem. Então, além
disso, depois o autor traz aqui algumas considerações, né? Mostrando que os resultados foram mais satisfatórios quando se utilizava 3 sessões semanais, usando baixas ou moderadas cargas com um volume maior. E ele apresenta uma sugestão depois do treinamento. Bem, gente, o que eu quero trazer para vocês que é importante? Deixa eu ver ainda o que eu tenho mais aqui. O que é muito importante aqui, gente, e ele traz ainda uma sugestão, deixa eu achar aqui, desculpe para vocês. Ele traz as limitações de estudo e aí a gente começa a ter problemas nesse estudo, gente. Primeiro, nós temos diferentes características de treinamento. Bem, isso é normal, é difícil trazer um padrão. Mas nós temos poucos estudos com alta intensidade, então não dá para saber se a alta intensidade também funciona, acima de 80% de um RM. Nós temos poucos estudos de longa duração, usando só o circuito, né? Nós temos a falta de controle nutricional. Então ali já tem um grande problema aí, gente. A maioria dos estudos que avaliou o resultado na composição corporal não controlou a nutrição. E a gente sabe que isso é um aspecto fundamental, nós já falamos em outros estudos, da importância da alimentação. Bem, em termos práticos, o que ele sugere então? Para você ter uma redução de gordura e um VO2 máximo melhorado, você precisaria treinar 3 vezes por semana, moderadas a baixas cargas, de 60% a 80% de um RM. Mentira, de 40% a 80%, né? 40% a 60% é o baixo, 60% a 80% é o moderado. Usando maior número de repetições, maior de 20 repetições, curtos períodos de descanso, 10, 30 segundos, e que você pudesse permanecer durante mais de 20 semanas treinando esse treinamento, certo? Então, assim, o treinamento de força ele é potencializado em sujeitos não treinados, né? E principalmente quando ele está mais tempo treinando. Gente, então assim, tá aí os resultados. Agora, eu quero falar uma coisa importante. E quem ficou até aqui não vai embora, porque agora vem a coisa mais importante que eu quero trazer para vocês. Veja bem, gente. Não é esse aqui. Veja bem, eu quero trazer para vocês uma coisa muito importante quando a gente fala de análise de um estudo. E isso aí tem sido em voga muito frequentemente quando a gente fala da nossa Covid. Olha só, gente. Eu vou me deter aqui aos resultados do VO2 máximo, tá? Eu não fiz análise de tudo, fiz só do VO2 máximo. Olha só, ele menciona, o estudo menciona 28 estudos no seu texto. Sendo que quando ele complota isso no gráfico, apenas aparecem 20 estudos. Ué, onde é que foi parar os outros 8 estudos? Ele se fala em 28 e só tem 20 estudos. Desses 20 estudos, 4 deles, ele tem uma subdivisão. Então, na verdade, não são 20 estudos, são só 16. São estudos que são separados em homem e mulher, 2 tipos de treinamento. Mas tudo bem, isso é permitido, é do jogo, faz parte da meta-análise. Mas, de qualquer forma, não são mais 20 estudos, são só mais 16. Além disso, gente, destes 16 estudos, nós temos 5 estudos, os mais importantes, com maior peso, que eu falei para vocês, totalizando 60% do resultado. Então, 60% do resultado do VO2 advém de apenas 5 estudos. E agora prestem atenção. Todos esses 5 estudos são da década de 70 e 80. Ah, professor, qual é o problema? Não tem estudo bom naquela época? Claro que tem. Mas a tecnologia da época, os instrumentos utilizados na época, não tinham a mesma precisão e qualidade que nós temos hoje. Então, assim, a gente tem dúvidas se até que ponto a gente conseguiu coletar uma informação de fato confiável por meio desses equipamentos. Bem, além disso, ele cita o estudo de Hanel, né, que são 2 estudos, é uma divisão do estudo, comparando o grupo máximo e submáximo de treinamento, e ele usa uma técnica, ele fala em técnica de fluxo de medida, e ele cita um estudo que eu trouxe aqui para vocês, que avaliou o método de VO2 máximo por meio de crianças e bebês, que foram crianças submetidas a cateterismo. Então, ele cita aqui uma técnica, tá? E aqui está o estudo de 81, né? Que foi avaliado por meio de técnica em bebês, gente. Então, assim, até que ponto essa técnica é aplicável ao método que nós estamos falando? Além disso, o estudo de Peterson, que eu não consegui a versão completa, somente
o resumo, foi um estudo de 6 semanas de intervenção e o VO2 melhorou 8,3%. É uma melhora muito grande para tão pouco tempo. No estudo de Wilmore, que ele cita, o estudo de 78, né, que também é subdividido entre homens e mulheres, é o estudo de maior peso, ele tem praticamente 20% do resultado advém dele. Ele usa um sistema que foi desenvolvido e validado em 76, pelo mesmo autor. E aí a gente tem até aqui a imagem do equipamento da época. Pô, que legal essa galera pioneira, louvor a esse pessoal. Wilmore, grande clássico, né? Nós temos livros de fisiologia do exercício advindos dele, mas galera, o detalhe não é esse, o detalhe é como a gente vai ter certeza que esses equipamentos têm qualidade para fazer uma mensuração tão precisa. E além disso, por exemplo, a avaliação da composição corporal foi avaliada por meio de dobras cutâneas. Então, assim, nós temos problemas seríssimos em relação a quais estudos foram utilizados nessa análise. E a pergunta que eu faço, será que eu posso acreditar que esse VO2 realmente melhorou? Eu tenho dúvidas, gente, eu tenho dúvidas porque o circuito, apesar dele ser um estímulo elevado na nossa frequência cardíaca, e eles, inclusive os autores falam, ele potencializa a melhora do débito cardíaco e do volume sistólico, mas as adaptações periféricas não acontecem, mitocôndrias, hemoglobina, mioglobina não são melhoradas com o treinamento em circuito. Pelo menos poucas investigações viram isso. E aí vem mais um detalhe. Lembra que eu falei da qualidade dos estudos? Muito bem. Está aqui o suplemento que eles trazem no site deles. Observem aqui. O verde são 7 critérios de qualidade. Os verdes são ok. O vermelho é que não foi feito. E o amarelinho é que não apresenta no estudo. Então observem, gente, que dos 7 critérios, nós basicamente temos 3 critérios que sempre foram positivos e os outros ou não foi feito ou foi em dúvida. Ou seja, de 7, dificilmente se alcança uma nota 4 aqui de média. E isso não é apresentado no artigo como um todo. Então, gente, onde eu quero chegar para vocês é o seguinte, olha só, muito cuidado. Treinamento de circuito, vamos esperar. A grande lição aqui desse artigo, qual é que é? É que nem sempre os artigos são tão bons assim. Nem sempre a gente escolhe um artigo tão bom assim. Tá, professor, mas por que está apresentando esse artigo? Gente, gastei 6, 8 horas catando os artigos, buscando, estudando e indo a fundo dentro de uma das variáveis. Então você imagina as demais variáveis que também deveriam ser investigadas com mais cuidado. E se nós pensarmos isso em relação ao Covid, é a mesma coisa. Ah, professor, mas a vacina para criança não funciona, tem estudos que mostram isso. Gente, fazer essa análise é muito trabalhosa. Pegar todos os estudos, imagina o fluxo de estudos que nós temos hoje, relacionados à Covid, por exemplo. Pegar todos os estudos, fazer uma análise criteriosa de todos eles, requer muito tempo e capacidade técnica. Eu não sou o cara mais habilidoso, tecnicamente falando, para analisar uma meta-análise. Mas eu tenho bons conhecimentos que me ajudam a ver, nesta área em específico, que tem coisa errada nessa análise, que tem coisa que não é tão precisa assim. E isso eu já vi em outros estudos com o mesmo tema, ou seja, treinamento de circuito. Certo, gente? Então, muito cuidado quando você escolher um artigo. Olhe com muita atenção. Existem aspectos técnicos de qualidade científica que são fundamentais. E por fim, agradeço quem me acompanhou até aqui, né? Fica aí, olha, circuito melhora a força, parece dar uma mudada na composição corporal. Importante fazer um circuito de intensidade, de volume alto, com intervalos reduzidos. A melhora no VO2 é pequena e é questionável, né? Como falei com vocês aqui. E era isso. Agradeço quem estava até aqui. E eu tenho uma coisa importante que a partir desse vídeo aqui que eu vou começar a postar para vocês, eu vou botar um link onde você vai ter acesso a uma planilha com todos os artigos que nós estamos publicando aí no nosso canal. Então você vai ter todos os detalhes numa única planilha, você bota lá um Ctrl F e localiza o que você quer falar de aeróbico, de emagrecimento, vai estar lá e você vai poder acompanhar mais facilmente o meu canal. Certo? Quem não se inscreveu, por favor, se inscreve e espero que vocês tenham curtido, apesar de ter dado um pouquinho mais de duração o nosso artigo hoje. Bem, por conta aí da importância desse tema e também da
da discussão que gerou, ele ficou um pouco mais longo. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Se cuidem. Um abraço. Fui.